Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Para você que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e estamos aqui da segunda a sexta meditando na palavra do Senhor e também orando e guerreando por você, para Deus, juntamente com nossas orações, nos dar vitória. Amém? Então se inscreve no canal, dá o seu like, interage aqui e vamos receber a nossa porção. O nosso canal é o Gotas Proféticas e a gota profética que o Senhor tem para hoje, dia 5 de janeiro de 2022, se encontra em 2 Samuel, no capítulo 14, a partir do versículo 19, onde nos diz, estou lendo a versão da Bíblia Transformadora: Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: Ó meu rei, ó meu senhor, meu rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar a Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Jesú e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Meus amados, a situação aqui começa no início do capítulo falando que Joabe, ele vendo que o filho do rei, o príncipe Absalão, estava foragido e já há 3 anos vivendo em um outro reino, o reinado do rei Jesú, que era o seu avô na Síria, ele encontrou uma forma de tentar persuadir o rei Davi para trazê-lo de volta. E a razão que aconteceu com que o filho do príncipe não estivesse mais em Jerusalém, a gente vê no capítulo anterior, no capítulo 13, onde nos conta que Davi tinha o seu filho primogênito Aminon, ele tinha Absalão e ele tinha a sua filha Tamar. Aminon e Absalão eram meio-irmãos. Sendo assim, Tamar também meia-irmã. E o que aconteceu é que Aminon, ele, filho de uma assim que é Ainoar, sua mãe, que era também, descendente de um outro povo, de outra tribo pagã, Uma vez que Davi fez isso, ele já saiu também da direção de Deus, porque não era permitido se casar com outros povos ali, diante de Deus, e principalmente pagão. Então a gente vê como a desobediência começa a trazer suas consequências. Esse rapaz, a gente vê que ele não tinha dentro dele os princípios, daqueles filhos de Deus de Israel. E ali ele começou a desenvolver por sua irmã, uma forma de opressão maligna sobre ele, aqueles pensamentos de perversão sexual, que tudo vale a pena. E ele olhava para ela e não havia mais como uma irmã, mas como uma mulher, e ali ele deu brecha ao inimigo e desenvolveu-se no coração dele uma paixão pervertida, obcecada, que ele queria porque queria possuir aquela irmã. E ele guardou aquilo no coração, e aquilo ali oprimia ele noite e dia, porque aos olhos dele ele sabia que era impossível, não era certo.
E ele começou a perder peso ao ponto de perceberem. E o seu primo Jonadab perguntou: o que é que está acontecendo? Por que você perdeu tanto peso? E ele confessou que estava tendo uma paixão avassaladora por sua meia-irmã, que não sabia, não estava conseguindo se conter, que estava sendo muita angústia para o coração dele. Ele queria porque queria ela. Mesmo sendo um príncipe, tendo direito a todas as outras moças, né, daquele reinado. E ali o seu primo disse para ele: faça um plano. Finja que está doente, peça ao rei Davi que diga que está doente e que quer que ele libere a Tamar, que ela venha aqui cozinhar para você uns bolos e fazer, né, animar o seu coração para ver se você come, se já perdeu o peso e tudo. E ali você pode tentar possuí-la. E ali ele não pensou duas vezes e ele foi adiante com um plano. E quando o rei Davi visitou, viu que ele estava doente, ele fingiu-se que estava doente, mais ainda que estava doente realmente, e pediu que ele liberasse a irmã que fosse visitá-lo, passar o dia lá e fazer bolo para ele, e assim foi feito, foi liberado. E Tamar chegou ali, e depois que ela estava ali, fez aqueles bolos para ele, ele pediu que todas as pessoas saíssem ali do quarto, e ele, sem pensar duas vezes, a violentou. Sim. Nesse capítulo aí, 2 Samuel 13, está registrado, né, digamos, registrado para nós sabermos um dos primeiros estupros que houve no mundo. Diante do povo que havia, da descendência ali de Israel, não é? Ele era filho de Davi. E ali, meus amados, ela saiu desesperada, ela saiu. Ele não só a violentou, ela pediu por tudo antes disso, deu todas as razões que ele não fizesse, que isso seria loucura diante de Israel, que ela sabia que, né, que aquilo dali não vinha de Deus, que ela tentou argumentar de todas as formas para que ele não fosse adiante com aquilo. Ela disse até no final: peça a minha mão ao meu pai e ele vai lhe dar. Que talvez ela podia achar que aquilo dali realmente não ia acontecer, mas no desespero para que ele pensasse duas vezes. E ele não pensou duas vezes, ele a violentou e fez pior. No final, toda aquela opressão, aquele desejo incontrolável era tão maligno que na hora que consumiu o fato que foi feito, que ele abusou dela, ele olhou para ela como um pedaço de nada. E ele disse: jogue essa mulher fora do meu quarto agora. Jogue, expulsem ela daqui, feche a porta para os seus súditos, para os seus soldados. E ela disse: o mal que você fez primeiro é pior do que o segundo, é pior do que o primeiro, porque você achou que era pouco que você fez e ainda me jogar para fora como se fosse ela que tivesse, né, se oferecido, e agora ele não queria mais, já tinha usado. E ela saiu chorando ali, colocou cinzas na cabeça, e no caminho ela encontrou o seu irmão Absalão. E ele imediatamente percebeu a situação. Ela deve ter contado naquele meio do desespero. E ele disse: você esteve com amor, não é? Mas não diga nada, ele é o seu irmão. Fique calada por um momento e vamos ver, né? E assim ela foi morar na casa de Absalão. E passaram-se 2 anos e parecia que não tinha acontecido nada. Porque na realidade essa notícia chegou aos ouvidos de Davi. Mas Davi não fez nada para punir o seu filho. Pelo menos na Bíblia não está dizendo nada que ele tinha feito. E isso, no decorrer da história, a gente vê que realmente não houve essa reação de pai, porque isso só aumentou a amargura no coração de Absalão. E passaram-se 2 anos e Absalão planejou uma forma de se vingar. E ali ele convidou o rei e todos os seus filhos para irem para a casa dele, na festividade de toscanejar, não sei o nome, as ovelhas, cortar, né, o pelo delas. E Davi não foi, mas ele pediu que liberasse todos os irmãos. E todos foram. E ali, naquele momento, ele tinha dado a ordem aos seus servos e eles, depois de embriagado, o Aminon, o seu irmão, estava embriagado, os servos dele foram lá e o mataram. E os outros irmãos fugiram. Foi um escândalo, não é? Terrível para Israel, todo mundo ficou sabendo.
o porquê, não teve como esconder e ele teve que fugir. Porque diante da lei, se ele cometesse algo assim, existia uma lei desde o tempo de Levítico que fazia com que ou existiam as pessoas vingadores de sangue que iam lá e podiam matar de volta para vingar o sangue do irmão que ele tinha morto, ou ele fugia a tempo para uma cidade de refugiado. Então, o que ele fez? Ele fugiu, foi para a próxima cidade, para o reinado onde estava o seu avô, o rei de Jesus, e ficou lá durante esse tempo. E Davi poderia ter colocado guardas para punir também o seu erro, né? Aquele crime também hediondo. Foi um crime atrás do outro, né? Um porque o estrupou, o outro porque foi e assassinou. E ele poderia ter perseguido o filho e dado uma punição e de alguma forma ter feito também alguma coisa. Novamente, ele não colocou adiante ninguém para perseguir, ele estava lá na casa da sua parentela e ficou 2 anos. Foi quando passou o tempo, ele foi se esquecendo da dor do filho que tinha morrido também. E aí o seu comandante, né, Joabe, viu que ele tinha saudades do filho, percebia a carência dele emocional e contratou uma mulher para ela vir como que uma parábola, ela dizer que era viúva, ela dizer que tinha 2 filhos, e ela disse para Davi que ela vinha naquele caso para ele resolver aquela questão. Ela era viúva, tinha 2 filhos, houve uma confusão no campo e um dos filhos matou o outro. Só que ela já era viúva e a família estava requerendo vingança, dizia que não trouxesse o filho, o criminoso, para que fosse morto e não herdasse a fazenda, né? Não herdasse nada, mas ela era mãe e assim não ia haver descendência do esposo dela. E ela pediu que Davi intervesse naquela situação, que houvesse alguma misericórdia, porque até ela usou até... Ela tentou persuadir, ela foi paga para isso, né? O Joabe falou com ela para ela poder fazer a cabeça de Davi. Aliás, não sei se foi paga exatamente, mas ele disse a situação e ela se propôs de ir fazer. Então, o que aconteceu? Ela disse para o rei que até Deus não se alegrava com a morte dos outros, que ele procurava uma forma de perdoar o pecado daquele que pecou. E ali ela foi comovendo o coração de Davi. E ela pedindo por tudo. E Davi disse, fica tranquila, eu cuidarei disso, você vá para casa. E ela disse, meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim, sobre a família de meu pai. E que o rei e o seu trono sejam inocentes. Por quê? Porque para Davi dizer para ela, vá tranquila, eu vou dar uma ordem aqui, um edital, que ninguém vai poder tocar no seu filho. Ele estava passando por cima da própria lei. Que a lei dizia que se alguém assassinasse o outro, ele teria sim direito de haver uma vingança. E ali ela foi e disse para ele. Ele disse, se alguém trouxer qualquer problema, me diga, não vai mais ninguém te incomodar. E ela disse, por favor, prometa, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Eu não quero mais derramamento de sangue. E ele respondeu, tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará no fio do cabelo do seu filho. E ele passou por cima da lei de tudo, movido por aquela situação emocional. Aí foi como ela, que já estava falando tudo naquela história fictícia, já por mandado de Joabe, para levar o rei a pensar na mesma situação que estava o rei com o filho, não é? Porque o rei estava sem contato com o filho há 3 anos, porque ele tinha se tornado um assassino. Ela disse, olha, como é que o Senhor, por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa o seu filho banido. Um dia nós todos morreremos, nossa vida é como a água, que depois derramada na terra não pode ser mais recolhida. Mas Deus não apaga a vida, ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Então ela foi ali dizendo que até o ser humano, ele diante de Deus, peca e tem direito da salvação, como é que ele não queria dar essa nova chance a seu filho. Ela disse, vim suplicar ao meu rei, o rei porque outros me ameaçaram.
Pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. E ali, o rei parou e disse, mais adiante no versículo 19, foi Joabe quem a mandou aqui? Porque ele viu que ela estava cobrando dele uma situação. Ela apelou até para o lado emocional e depois para o lado, espiritual, dizendo que até Deus daria uma outra chance porque ele não daria para o filho. Só que existiam leis que ele, como rei, teria que seguir como todo mundo. Então ele disse mais adiante, foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei, a mulher respondeu, ó meu senhor, ó rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o Senhor é sábio como um anjo e de Deus e entende tudo o que acontece nesse meio. Então o rei, como eu li no início, Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse, traga o jovem Absalão de volta. Meus amados, nós vemos aqui situações que mostram aqui situações familiares mal resolvidas. Situações familiares mal resolvidas podem trazer consequências terríveis para o futuro daqueles que não agem de acordo com a autoridade que ele tem como líder de família quando é necessário. Se Davi tivesse agido com o dever de um pai para defender a sua filha no tempo que aconteceu a situação que aconteceu, não teria gerado a revolta em Absalão. Davi também teve a sua culpa. Davi também ficou dividido por laços emocionais, porque era um filho. Mas Absalão viu também a dor da irmã. E essa situação ficou mal resolvida. E passaram-se ali 3 anos. Passaram-se 2 anos. E Absalão calado, vendo a situação e nada de Davi reagir para mostrar de alguma forma correção para aquela violência que ele tinha feito a Amnon, a sua irmã. E a mágoa só aumentou no coração dele. E o sentimento de vingança só aumentou. E foi quando ele decidiu agir com sua própria mão. Planejou, ali arquitetou minuciosamente a morte do seu irmão e se vingou. Mas aqui nós vemos também a fragilidade de Davi como homem. Mais uma vez, a vida emocional de Davi sempre foi um alvo do inimigo, porque ele via a fraqueza emocional que ele tinha. Um homem de guerra, um líder, um rei, um herói para toda a sua nação, para todo o seu país. Mas dentro de casa, ele não tinha estrutura emocional para liderar a família. E a gente vê a necessidade da gente ter uma estrutura emocional para saber como agir com a mesma forma que agimos como líderes em alguma situação diferente fora de casa, principalmente com aqueles que estão sendo moldados através do nosso exemplo, através da nossa correção, através do nosso conselho, através da nossa direção. E assim, meus amados, a palavra diz que Joabe, começa o capítulo dizendo que Joabe percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Outra versão diz que Joabe percebeu que o coração do rei começava a se inclinar para Absalão. O Senhor está dizendo, tem cuidado com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que estão na sua convivência. Joabe era um capitão, ele poderia só exercer a sua função de capitão do exército, mas ele estava ali, observando Davi não só como um rei, não só como um líder, mas vendo as fraquezas emocionais de Davi. Ele percebeu que havia ali um momento oportuno e ele trouxe alguém naquela situação, que foi aquela mulher, para manipular,
para com astúcia fazer com que Davi trouxesse Absalão de volta. E você pode achar e dizer, ah não, mas é verdade, ele estava com o coração bem intencionado, era pai, era filho e deveria haver uma reconciliação. Sim, mas não podemos passar por cima do tempo e do tratamento que Deus tem com cada um, inclusive com aqueles da nossa família. Se quisermos que eles sejam moldados, se quisermos que eles sejam edificados para aquilo que Deus quer. Davi ali estava sendo observado por alguém que teve uma certa influência porque convivia com ele, e ele, nenhum momento aqui na palavra diz que ele foi um homem que andava segundo o coração de Deus, foi perguntar ao Senhor. Nós vemos em inúmeras vezes aqui que em cada situação que ele ia para uma guerra, ele primeiro perguntava ao Senhor. Mas a guerra ali era nos sentimentos. Mais uma vez, a guerra ali era nas emoções. E quando essa parte, essa área chegava na vida de Davi, era uma fraqueza que ele tinha, que esquecia até do quanto ele era dependente de Deus. Ele perguntava para Deus para o bem da nação, mas na hora quando se tratava de situações emocionais para o seu coração, para a sua família, ele era levado pela emoção. E ele esquecia. Foi esse o mal que fez com que ele cometesse o primeiro grande pecado e saísse da direção de Deus, quando ele cometeu adultério com Betsaba. Ele resolveu ficar dentro de casa num tempo de guerra, que ele deveria estar na guerra. Ele não perguntou a Deus se ele deveria estar dentro de casa descansando enquanto era um tempo de guerra. E foi assim, naquele momento que ele começou a fraquejar. Ele provavelmente, eu creio que ele já devia ter visto alguma coisa em algum tempo antes, porque para ele decidir ficar em casa, um homem que realmente perguntava tudo a Deus no tempo de guerra, sabe, às vezes tem coisas que parece que já dá para ver que vai acontecer e a pessoa sabe e dá uma brecha. E neste dia aconteceu isso com Davi. E ele pecou contra Deus, mais ainda, né, com relação ao esposo dela. E agora, novamente, ele estava ligado pelas emoções. Ele não corrigiu o seu filho. Ele deixou a sua filha se sentindo infeliz. Ele deixou o seu filho, o Absalão, amargurado, revoltado. E agora, ele, de novo movido pelas emoções, aceita a manipulação, a astúcia de Joabe. E não pergunta a Deus, Senhor, é a hora de eu trazer Absalão de volta para aqui? Será que ele já passou o tratamento que ele deveria? Será que ele já teve um momento de arrependimento profundo para o mal que ele fez ao seu irmão? Ele está pronto para voltar? Para se reintegrar aqui? Não, ele ouviu e ele foi adiante. Diga, traga ele de volta. Só que o seu coração tinha algo mal resolvido. Não houve uma conversa aberta. Ele disse, traga ele de volta, mas eu não quero nem vê-lo na minha frente. Aqui no palácio ele não entra. Na minha frente, na minha casa ele não fica. Então quer dizer, Absalão estava ali, tinha o direito de estar em Jerusalém, como no normal ele não era, ele ia para estar numa cidade de refugiados. Ele estava em Jerusalém, mas ele não tinha acesso. E ele não era tratado como um filho do rei. E essa situação uma resolvida, passaram-se 2 anos. E ele não aguentou mais aquela situação. Ele não aguentou, imagina quantas caravanas de reis famosos iam visitar o rei. Ele não tinha direito de participar. Quantos jantares e banquetes e festividades, ele não tinha direito de fazer parte. E aquilo só fez aumentar a revolta no coração de Absalão pelo pai. Porque o pai não deu acesso nem para ter uma conversa. Ele talvez tivesse um sentimento de culpa, de achar que as pessoas podiam culpá-lo dele ele dar uma cobertura maior para o filho ter direito de voltar ali. E ele disse, mas não entra aqui. Então, não ficou mal resolvido. E teve um momento que Absalão não aguentou e ele chamou Joabe, que queria conversar. Chamou Joabe uma vez, 2, Joabe também o ignorou. E ele sabe o que fez, meus amados?
mandou os servos dele, que eram vizinhos, tocar fogo na lavoura de Joabe para chamar a atenção. E foi quando Joabe chegou com raiva, perguntando o que foi aconteceu. Por que você tocou fogo na minha lavoura? E ele disse, eu quero que você vá intervir a meu caso ao meu pai. Se é para eu estar aqui e ele nem falar comigo, não ter contato nenhum, por que ele trouxe? Era melhor eu estar em Jesus. Então, se eu ainda sou culpado diante dele, se não há perdão no coração dele por mim, eu prefiro morrer. E ali foi uma forma dele impor, pressionar, que Davi abrisse mão e desse de novo a ele os direitos como filho. E a palavra diz aqui no final que Davi mandou-o chamar e que ele entrou na sala e que eles conversaram, provavelmente conversaram, porque diz, Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e o rei o beijou. Meus amados, o próximo capítulo já diz automaticamente que aquela situação não ficou resolvida. No próximo capítulo já diz automaticamente, com a vez que ele teve acesso como filho do rei, com as regalias e que ele encontrou favor do pai, sem ser corrigido, da mesma forma que ele viu que Davi não corrigiu Amnon, ele viu que Davi também não estava corrigindo, ele encontrou o favor do pai, ele foi buscar a simpatia do povo de Israel e logo ele mostrou que toda aquela situação de amargura que ele passou nos 2 anos rejeitado pelo pai, todo aquele sentimento de rejeição só aumentou o conflito entre ele e o pai e a forma que ele via o pai, só aumentou a revolta e ele não pensou em 2 vezes de começar uma rebelião e tentar tomar o trono do rei. Sabe o que isso nos diz, meus amados? O quanto a nossa independência de Deus para tomar decisão de situações onde inclui laços familiares, que é a forma que a gente se sente mais fragilizado, situações de sentimentos, de emoções, de família, em trazer até para a nossa vida pessoas que ainda não estão tratadas, que não perguntamos a Deus, pode gerar consequências difíceis de ser consertada. Davi pagou muito caro com isso, porque ele ouviu Joabe com aquela mulher numa situação de pressioná-lo para trazer o filho no momento que ele não perguntou a Deus se era o momento. E ele cedeu. E ao ceder as emoções, porque ele já estava fragilizado e com saudade do filho, já tinha perdido um, ele trouxe alguém que não tinha dentro do seu coração o arrependimento. Absalão não estava verdadeiramente arrependido, não estava prontamente querendo ver o valor do pai, ele não recebeu aquilo como uma chance que estava sendo dada a ele. E ali ele chegou ao ponto de se rebelar que Davi, por um momento, teve que viver fugido, como ele também, corrido com ele, querendo tomar o trono. Então o que Deus está falando para mim e para você hoje, é que o Senhor possa colocar no nosso coração a dependência em Deus em tudo. Não é só para quando tomar decisões sérias, como Davi tinha dependência de Deus quando era para ir para uma guerra, com situações sérias de trabalho, com situações sérias de ministério. Não! A nossa família é maior importância, sim. Laços familiares, o lado emocional, a ligação, ela é importante. Nós temos que ter muito cuidado de pedir permissão a Deus em tudo, com relação à nossa família, com relação a decisões, com relação a como devemos agir com quem diante da palavra de Deus, para não pagar muito caro a consequência de situações que foi a nossa imprudência, a forma de ceder porque era família, ceder porque era um esposo, ceder porque era esposa, ceder porque era irmão, ceder porque era filho, mas não perguntar a Deus diante daquela situação como agir com justiça,
Porque quando agimos debaixo da justiça de Deus, pode até doer para o outro lado, mas é tratamento de Deus para gerar o verdadeiro arrependimento no coração daquela pessoa e ela, quando voltar para a situação e se ver, ela voltar melhor do que como ela estava. E vir para a nossa vida para adicionar e entender e ter gratidão por aquela chance que nós estamos dando, seja uma restauração, um recomeço de um relacionamento, de uma amizade que falhou com você. Não traz para a sua vida sem perguntar a Deus se é a hora. Não traz o que já foi determinado para sair por situações mal resolvidas. Não traz sem antes resolver com a conversa, com 2, com 3, com Deus sempre adiante de toda situação. Davi trouxe e não quis nem ver a cara dele. Davi trouxe e não quis nem conversar, porque o coração ainda estava mal resolvido. E Deus diz, não traz pessoas para a sua vida como fingindo que nada aconteceu, porque você vai terminar agindo com elas como uma pessoa amargurada, ressentida, e só vai gerar no coração dela mais revolta. Não faz isso, meu amado. Deus te pede hoje dependência em Deus, pedindo a Deus a permissão para tudo, na hora e no tempo de Deus. E assim você ser abençoado. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, eu estou aqui clamando pelo teu povo que te chama pelo nome. Senhor, eu te peço neste ano que está começando, que o Senhor venha curar as nossas emoções, que o Senhor venha curar o nosso emocional, que não possamos ser guiados, Senhor, por pessoas de nossa convivência, com planos e formas, por conhecer nossas fraquezas emocionais, que venha com astuta, como Joabe astutamente planejou agir na fraqueza de Davi, no emocional de Davi, e Davi cedeu. Senhor, que possamos agir em toda situação de decisão que requer, que toca a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, com amor, com temor a Ti, não agindo por nenhuma pressão do homem que está ao redor, a opinião dos homens, mas pedido em Ti, Senhor, a confirmação, a direção, o Teu sim, o Teu não, em tudo, assim sendo abençoado, assim estando tomando a direção debaixo da Tua bênção, para que o inimigo, no nome de Jesus, bata em retirada por 7 caminhos, que fecha, Senhor, toda brecha de emocionalismo, de sentimentalismo, de tudo que possa tocar a nossa vida emocional, quando temos que agir como liderança dentro de casa, quando temos que agir com liderança com os nossos filhos, como temos que agir, Senhor, com sentimento de sabedoria e de justiça com a própria família. No nome do Senhor Jesus, nos dá sabedoria que vem do Teu reino, nos dá, Senhor, um sentimento de dependência em Ti, de justiça que vem do Teu reino, para agirmos e colhermos o fruto da sabedoria que vem do Teu trono e ter vitória na nossa família, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.